tela, né? Alguém abre o áudio aí para dizer que sim. Tá sim. Obrigado, então, pessoal. Eu mudei um pouco o tema da palestra, tá, gente? O título da palestra, mas essencialmente o conteúdo continuou o mesmo, porque eu queria falar aqui para vocês hoje do bioinformata e da atuação do bioinformata na área clínica. Então, eu imagino que muitos de vocês são biólogos, estão fazendo biologia, e o bioinformata, ele pode ser um biólogo, né? Vou mostrar para vocês ali mais para frente. Então, pode ser que é algo que vocês se interessem, enfim, a gente está aqui, o intuito dessa palestra aqui é apresentar para vocês essa profissão, talvez vocês não conheçam, e se não conhecerem, para vocês levarem isso para casa como uma opção que vocês podem ter aí ao longo da formação de vocês. Eu tinha trazido aqui uma apresentação, mas vou pular, né? Tô tudo aqui já, ela só não disse que eu sou bioinformata no Hospital Albert Einstein também, faço parte da equipe aqui do VeriStation, estou trabalhando lá faz uns 2 anos, e venho atuando, então, nessa área de diagnóstico lá, de patógenos virais bacterianos. E o pouco que eu vou trazer aqui para vocês é dessa experiência que eu tenho tido lá no hospital, então, que aí é daí que vem um pouco mais da experiência clínica, tá bom? Vamos lá começar a introdução. E eu sei que tá calor, tá, gente? Então, se segurem aí, porque eu vou tentar fazer essa apresentação rápida, vai ser tentar fazer ela leve para vocês, né? Eu sei que vocês já devem ter a maioria desses conceitos aqui com vocês, né? Então, vai ser simples essa introdução. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre o DNA, né? Uma molécula que eu imagino que vocês são íntimos dela, dessa dupla hélice com um esqueleto de fosfato, tem as bases nitrogenadas, que podem ser A, C, T e G, adenina, timina, citosina, guanina, e também do açúcar, que compõe o ácido desoxirribonucleico, no caso é a desoxirribose, né? E aí, dessa molécula, então, eu estou falando dela porque ela é muito importante, porque ela é todo o nosso repositório de informação. Todas as nossas informações genéticas, elas estão codificadas nessa molécula, e a gente abstrai isso, né? Esse DNA, ele é super condensado para caber dentro das nossas células, e se transforma, então, nos cromossomos, que a gente tem 22 cromossomos, mais o X e o Y, que é, então, todo o conjunto da informação genética que a gente tem está guardado nesses cromossomos. Os cromossomos a gente consegue ver, acho que é algo mais próximo das pessoas, né? E aí, falando disso, então, eu vou introduzir para vocês, eu não sei se vocês têm muito contato com isso, então provavelmente tem, que é essa área da genômica, né? Que é uma área de estudo dentro da biologia, que é dedicada, então, ao estudo das informações genéticas dos organismos, e é uma ciência super, super recente, assim. Ela começou lá em 1995, então eu já estava vivo, então é uma ciência bem recente. Foi com o sequenciamento da primeira bactéria, do primeiro genoma completo de um organismo. Foi de uma bactéria que a gente chama de Haemophilus influenza, era um patógeno humano. Em 2000, teve também um marco importante para a nossa ciência brasileira aqui, que foi o primeiro genoma de um organismo sequenciado por pesquisadores brasileiros, um consórcio de pesquisadores brasileiros, um dos quais meus orientadores lá na USP eles fazem parte. E em 2001 foi sequenciado o primeiro draft do genoma humano. O draft que a gente fala é um rascunho, né? Que a gente conseguiu ter uma ideia de quais eram as 3 bilhões de pares de bases que compõem todo o nosso código genético. E para não dar a impressão para vocês que essa ciência ela não continua evoluindo, porque ela continua, em 2020 eu coloco aqui um marco muito interessante, talvez vocês vão achar interessante, que o preço para você sequenciar aqui esse genoma humano, ele custou milhões de dólares, então foi muito caro fazer esse sequenciamento, demorou muito tempo, e aí, hoje em dia a gente já está num ponto, as tecnologias evoluíram a tal ponto que é muito barato para você fazer o sequenciamento do seu genoma e também muito rápido, né? Então ficou algo acessível às pessoas comuns. Então, em 2019, ano passado, na Black Friday desse laboratório aqui, eu fui lá e adquiri o meu genoma completo. Eles mandaram o tubo de coleta, eu fiz foi coleta de saliva, mandei para eles, sequenciaram, eles me entregaram 2 meses depois o meu genoma completo. Então, por 180 dólares, tá, gente? Então, a gente está falando de algo aqui que é muito mais acessível. Então, as ciências genômicas, elas chegaram para praticamente todo mundo, né? Se tornou algo muito mais acessível. E o que eu estou falando quando estou falando de genômica, né? Eu não sei se de genoma, da nossa sequência genética e tal.
E do ponto de vista computacional, então da bioinformática para a gente, não é a molécula de DNA que a gente está olhando, a gente sempre olha para essas letrinhas aqui. Então, imagine que a gente está lá na página do Word, você vai lá e digita, as únicas letras que você pode usar é o A, o C, o T e o G. Então, você digita numa página do Word cerca de 2.000 caracteres, né, 67 caracteres por linha. Para vocês terem uma ideia, o genoma do coronavírus, que está bastante em alta ultimamente, né, ele tem 30 mil páginas de base, teria que ter 15 páginas do Word digitada com o código genético do coronavírus. No nosso, que já é um outro nível de grandeza, a gente está falando de 3 bilhões de páginas de base. São 3 bilhões de páginas de base. É uma quantidade muito grande. Isso daria em cerca de 1 milhão e 300 mil páginas do Word nessa configuração, que é uma quantidade de informação genética muito grande. E para vocês terem ideia, se vocês já pensaram de, será que isso já foi impresso em papel, né, o código genético do nosso, do humano? E ele já foi para esses pesquisadores aqui lá na Inglaterra. Deu cerca de 130 volumes de uma enciclopédia para caber todo o nosso material genético, e todos esses volumes estão lá numa prateleira nessa biblioteca. Então, né, interessante. E outra coisa que eu queria trazer para vocês é que eu estou falando para vocês de sequência de DNA, sequência do genoma, mas a gente tem que encontrar uma forma de ler essa sequência. A minha sequência, a sequência de uma bactéria, a sequência de um vírus. E a forma como a gente faz isso é através dessas tecnologias de sequenciamento. São aparelhos, né, são equipamentos que você coloca lá o DNA e ele vai ler, então, qual é a sequência do DNA. Essas tecnologias, elas vêm evoluindo bastante, né, desde lá de 2004 que eu falei para vocês. Vários fabricantes, várias empresas do mundo inteiro têm produzido equipamentos para sequenciar o DNA. E o que isso trouxe foi que lá atrás, quando o genoma humano foi sequenciado, a gente tinha um valor aproximado de 10 milhões de dólares para você sequenciar 1 milhão de páginas de base. Então era um preço muito caro. E isso foi caiu vertiginosamente para algo como aqui hoje a gente já está falando da ordem de 1 centavo de dólar para sequenciar 1 milhão de páginas de base. Então se tornou algo de fato, como eu mostrei para vocês, muito acessível, muito barato para muitos laboratórios poderem fazer essa técnica. E aí, então, só para vocês terem uma ideia melhor do que são esses equipamentos, aqui lá na USP, né, no IQ, a gente tem equipamentos de 3 fabricantes, da Roche, da Illumina e do Nanopore, e esse daqui já não está em uso mais, é um aparelho antigo, um dos primeiros que surgiram. Esse da Illumina, a Illumina é uma das principais companhias, então, que fazem e vendem esses equipamentos e kits para sequenciar o DNA. E a Nanopore, que é a queridinha dos milênios, né? Eu também gosto muito da Nanopore, que é o sequenciador do tamanho de um pendrive. Então, um pendrive que você liga no seu notebook, você coloca a tua amostra aqui preparada e ele vai sequenciar o seu DNA e vai te mostrar ali no computador qual é a sequência do seu DNA. O Nanopore, a gente tem lá também um. E aí, por que a gente está falando tudo isso, né? Do que é DNA, do que é genoma, de como que essas sequências elas são lidas, como que elas são. Isso aqui vocês devem estar muito familiarizados, né? Com o dogma central da biologia molecular, que a gente já sabe que não é um dogma mais, né? Porque, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas aqui o ponto é que toda a informação que ela é codificada na molécula do DNA, o dogma ele descreve o processo de fluxo de informação para ser tão expresso em proteínas, e as proteínas a gente sabe então que elas vão determinar todas as nossas características, a maioria das nossas características, como por exemplo a cor do nosso olho. Então vocês já perceberam que pessoas diferentes têm cores tão diferentes de olho, né? Então essas cores tão bonitas aqui. E essas cores elas são determinadas então por essa proteína, pela quantidade dessa proteína, por fatores de transcrição, que então vai determinar se uma cor do olho, por exemplo, é azul, a mel ou castanho. Então, entendendo, lendo aqui a sequência do DNA, do código genético de cada indivíduo, ou de um organismo, ou de um vírus, você consegue entender quais são as proteínas que são traduzidas, e então você consegue chegar a respostas que vão desde a característica da cor do olho até doenças, Alzheimer, câncer e etc. Tá bom? Falando um pouco sobre a bioinformática para vocês, o que é a bioinformática, né? Então, a bioinformática é essa área interdisciplinar que ela vai estudar toda essa quantidade de dados que é gerado, dados biológicos, né? Então, por dados biológicos aqui, vocês podem entender muitos tipos diferentes de dados biológicos, né? Então, eu até acabei me
adiantando aqui, mas ela é interdisciplinar porque ela é uma área que é composta, então, principalmente dessas 3 áreas, que é a estatística, a biologia e as ciências da computação. Então, a intersecção dessas áreas é a bioinformática, mas também eu tenho colegas bioinformatas que são da química ou da física, por exemplo. Então, essa é uma área muito interdisciplinar, então, que acolhe pessoas de diferentes formações, né? E outro ponto é a questão dos dados biológicos, né? Então, o que eu estou falando quando eu estou falando de dados biológicos? E são os tipos mais variados de dados biológicos que vocês imaginarem. Desde lá uma estrutura terciária de uma molécula, por exemplo, dados de interação entre compostos em reações biológicas, até e principalmente, né, uma das que compõe maior parte a bioinformática, esses dados de genômica, então, que são dados de sequências genéticas de organismos, do ser humano ou de uma bactéria, de qualquer coisa. E se a gente estiver falando, por exemplo, de dados de RNA, a gente está falando de transcriptômica e assim por diante. Então, isso aqui é uma quantidade gigantesca de dados, tá, gente? E é por isso que a bioinformática ela surgiu para lidar com toda essa quantidade de dados. E a bioinformática ela tem algumas áreas, né, sub-áreas, que são dedicadas a estudar coisas diferentes. Essa de análise de sequências, então, é a parte que lida com esses dados genômicos. A gente tem a biologia estrutural, que tenta, então, predizer aqui qual é a estrutura terciária, a secundária e terciária de uma proteína, por exemplo, dada a sequência dela, dada dados de cristalografia de raio-x. Tem biologia sistêmica, tem biologia a parte que tenta entender que a biologia de redes, que tenta entender a interação entre os compostos, enfim, são principalmente essas 5 áreas. Vamos falar de aplicação, então, gente. Falei lá dos dados, os dados são gerados, o que é a bioinformática, que é quem lida com tudo isso. Para que ela pode ser usada? Bom, um dos primeiros aqui, uma das primeiras aplicações clínicas que são bastante interessantes, até coloquei esse link para vocês, que é uma tabela de um artigo publicado na Nature, que mostra diversos tipos de doenças aqui que elas têm, então, uma herança mendeliana e é uma herança muito bem conhecida. O que eu estou querendo dizer com isso? Que mutações já são conhecidas nesses genes. Aqui, então, o gene pode ser o PAF, pode ser TR. Se vocês lembrarem do câncer, lá o BRCA1, BRCA2, mas não é o caso aqui. E mutações nesse gene já são conhecidas por causarem essas doenças. Então, se o médico ele tem uma desconfiança de uma fenilcetonúria, então, que é essa doença metabólica, ele pode sequenciar esse gene aqui, e se ele encontrar uma mutação no gene mesmo, que causou ali alguma mutação no aminoácido, ou causou um Fermi shift, ele é capaz de diagnosticar com uma precisão gigantesca que o paciente tem a fenilcetonúria e que a causa dela é essa mutação genética, que provavelmente foi passada do pai ou da mãe, enfim, se for uma variante patogênica vieram do pai e da mãe, né? Ele pode fazer uma investigação disso. E aqui são vários exemplos, né? Tem a hemofilia também. São doenças aqui que são conhecidas, esse mecanismo mendeliano de herança. Então, esses genes, geralmente existem exames que sequenciam esses genes, não sequenciam o genoma todo, mas só esse gene, para quando o médico tem a desconfiança de alguma dessas doenças. Então, são os que a gente chama de doenças raras, né? Porque elas são mutações genéticas, elas não acontecem com frequência na população, são doenças raras. Outra aplicação muito interessante é na oncologia de precisão. Então, aqui eu trago uma informação para vocês que, por exemplo, no nosso hospital, né? Existe uma série de quimioterápicos que podem ser usados para tratar câncer, e só que o ponto aqui é que o câncer ele pode ser de diferentes tipos, e o que pode causar um câncer pode ser também uma mutação específica que vai produzir uma proteína de uma forma diferente, ou etc. E existem já estudos e drogas aprovadas pelo FDA americano, que é a Anvisa americana, para tratar determinados tipos de câncer específicos por determinada mutação. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês é que se a pessoa tem um câncer e é sequenciada uma biópsia desse câncer e se descobre que esse câncer é causado por uma mutação específica, ali conhecida, pode ser que já exista uma droga que é utilizada para tratar especificamente esse câncer causado por especificamente essa mutação. E qual é a vantagem disso aqui para o paciente? É que, tendo esse diagnóstico, o paciente ele pode usar, então, esse quimioterápico que é muito mais específico e ele não vai ter que usar, então, os quimioterápicos que são aqueles de amplo espectro, que tem muitos efeitos colaterais, entre eles a super conhecida que é do cabelo,
se o médico puder optar por utilizar esses quimioterápicos que são muito mais específicos, ele não vai ter que usar o de amplo espectro e o paciente vai acabar tendo menos efeitos colaterais, vai sofrer muito menos com o tratamento, além de que o tratamento pode ter um grau de sucesso muito maior. Então, essa é uma aplicação muito interessante. Outra aplicação interessante é a farmacogenética ou farmacogenômica, vocês podem ouvir esse nome aí. E aqui tem um caso interessante que é, por exemplo, acho que todo mundo tem uma tia, né, uma prima, não sei, enfim, que fala lá que não pode tomar dipirona porque cai a pressão, porque se sente mal, dá dor de cabeça, enfim, piora a dor de cabeça, né? E outras pessoas não. Eu, por exemplo, tomo dipirona e não tem problema nenhum, não abaixo minha pressão nem nada assim. E isso é verdade. Então, descobriu isso, já é muito bem reportado na literatura, que existem variantes no nosso genoma, variantes em determinados genes, que não necessariamente elas são patogênicas, então são variantes ali que mudam, por exemplo, a eficiência de tradução de um aminoácido, né, do tRNA, ou alguma coisa assim, e causam pequenas variações. Só que essas pequenas variações já são suficientes para o paciente metabolizar um fármaco de forma diferente. Então, existem casos, por exemplo, esses antirretrovirais, né, que são usados no tratamento de HCV ou HIV, por exemplo, e ele tem uma série de efeitos colaterais em algumas pessoas, terríveis, em outras pessoas não. Isso é devido a algumas variantes genéticas que essas pessoas têm. Então, o médico, quando ele vai prescrever um antirretroviral para o paciente, ele pode ter essa informação de se o paciente metaboliza bem ou não um determinado fármaco, e ele pode utilizar isso para escolher o fármaco correto, né, para minimizar esses efeitos colaterais, né? Outro ponto interessante é a nutrigenômica, que a gente chama aqui, e esse aqui também é muito interessante, que da mesma forma que eu te falei para vocês que as variantes que existem em nossos genomas, e aqui uma informação que eu acho que eu deixei passar, é que se o meu genoma for sequenciado, ou o seu genoma, o genoma de qualquer pessoa for sequenciado, e a gente comparar ele com uma referência, que é de repente uma referência americana ou europeia, todo mundo tem cerca de 4 milhões de variantes no nosso genoma. E variantes, elas são normais, elas acontecem em regiões que não são genes importantes, ou que não causam ali um efeito deletério muito grave, e elas ficam lá. Elas foram, né, acumuladas no nosso genoma ao longo da nossa evolução. E essas variantes, a gente chama de polimorfismos, eles podem influenciar em coisas tão sutis quanto, por exemplo, o seu, a prevalência, né, acho que está aqui, eu coloquei em algum lugar, dos níveis de ômega 3 e ômega 6 no sangue. Então, algumas pessoas, elas têm algumas variantes, alguns polimorfismos, que acabam metabolizando muito rápido esse ômega 3 e ômega 6 no sangue, o que implica que ela vai ficar, na maioria do tempo, com níveis muito baixos desse composto no sangue. E é importante que você tenha níveis sempre estáveis. Então, pessoas que possuem esse polimorfismo, elas podem se beneficiar de uma dieta mais rica em ômega 3 e ômega 6, por causa dessa variante que ela carrega. Enquanto outras pessoas que não têm esse tipo de variante, elas não precisam comer muito peixe, muitas coisas ricas em ômega 6 e ômega 3, porque ali o metabolismo dela é um metabolismo normal, e ela pode ter uma dieta normal, então ela não se beneficiaria de uma suplementação. E aqui tem coisas tão interessantes quanto, por exemplo, a sua fome por doce. Tem gente que gosta muito de doce, tem gente que gosta menos de doce. Isso também pode ser determinado por algumas variantes que estão no teu genoma. Tem esses reportes aqui, eles entregam informação bem detalhada nesse sentido. Esse aqui é o meu reporte, tá, gente? Outro ponto interessante é aqui a questão do auxílio no tratamento com antirretrovirais, né, ou antivirais qualquer. E aqui eu estava falando para você, todas essas aplicações que eu comentei, era sequenciando gene, o exoma ou genoma humano. Mas também, um vírus, ele também tem genoma. E a gente pode sequenciar o genoma dele, e a gente tem uma vantagem, inclusive, que é muito menor. O genoma do HIV, por exemplo, tem 9.000 pares de base, que daria em torno de 4 páginas do Word, bem pouco. E aqui a gente sabe quais são as proteínas que ele produz. Então, os pacientes que estão em tratamento com antirretrovirais, o médico pode pedir periodicamente esses exames, o sequenciamento do genoma do vírus, para descobrir se ele está adquirindo mutações que o tornam resistente a determinados fármacos que o médico está usando. E se esse for o caso, ele pode então mudar, porque o HIV tem uma série de fármacos que são possíveis de ser usados. Então, o médico pode trocar o tratamento medicamentoso, mudar o fármaco para um que o vírus não seja resistente. Então,
Essa é outra aplicação muito interessante. E a última que eu queria trazer para vocês é uma aplicação diretamente relacionada com a pandemia de Covid-19, que, só para vocês entenderem, né, em dezembro lá de 2019, essa síndrome ela começou a aparecer lá em Wuhan, na China. Os médicos começaram a identificar as pessoas com essa síndrome, fizeram os exames e viram que não era influenza, não era vírus sincicial respiratório, não era rinovírus, que causam resfriados comuns. E aí eles foram, então, e sequenciaram, em algum momento, em janeiro, foi sequenciado o genoma desse vírus, e aí eles conseguiram identificar aqui, então, quais são os 30 mil pares de bases que compõem o genoma desse vírus, e eles depositaram nesse banco aqui, em janeiro, que é um banco público, que chama NCBI. Se vocês forem lá no Google e digitarem NCBI, que é o National Center for Biotechnology Information, é o maior banco de dados de informações genéticas do planeta. Então, basicamente, todo vírus, todo organismo, toda bactéria que é sequenciada, é depositado o genoma lá, para as pessoas poderem ver e fazer os próprios experimentos, etc. Então, todo mundo tem acesso, por exemplo, ao genoma do SARS-CoV-2, que está depositado lá no NCBI. E para que isso foi importante? Foi importante, primeiro, porque era um vírus novo e a gente precisava descobrir, então, quais eram as proteínas que esse vírus produzia, descobrir como ele era similar, por exemplo, ao vírus do morcego, para descobrir se ele veio do morcego, se ele veio do pangolim, como que ele está evoluindo. Aqui a gente descobriu, então, quais são as proteínas da spike, a proteína M, a do envelope, aqui as proteínas da polimerase. Tudo isso foi muito bem caracterizado. E mais importante que isso, então, esses pesquisadores, os chineses, né, eu sei que existe um peso muito grande em cima da China por eles terem começado a pandemia, ou pela pandemia ter surgido lá na China, mas ninguém é culpado disso, né? Então, o próprio ser humano ele é culpado porque a gente tem se comportado de uma maneira no planeta que tenha propiciado esse tipo de coisa, esse tipo de caso que nem esse da pandemia que aconteceu. Mas esses pesquisadores chineses, eles foram muito rápidos, foram, assim, excepcionais em identificar esse vírus, sequenciar o genoma e disponibilizar isso para o mundo. E eles fizeram isso em menos de um mês. Para vocês terem uma comparação, desde o primeiro caso de AIDS até a identificação do HIV e o sequenciamento do genoma deles, lá na década de 60, 70, 80, foram 20 anos. 20 anos para que o HIV fosse identificado e o genoma dele fosse sequenciado. Isso aqui a gente está falando de menos de um mês que os pesquisadores chineses fizeram. Eles totalmente merecem um Nobel, provavelmente não vão ganhar, porque o que propiciou? Eles terem sequenciado esse genoma e depositado num banco público, propiciou que a gente criasse laboratórios do mundo inteiro, inclusive o laboratório do Hospital Albert Einstein, que nós fomos o primeiro laboratório a diagnosticar um caso de Covid-19 aqui no Brasil, propiciou que todos esses laboratórios pudessem criar ensaios de RT-PCR, que hoje vocês devem ter ouvido, que ele é o ensaio padrão, o padrão ouro para você detectar o vírus. Então, todos os ensaios de PCR, todos os exames de PCR que existem hoje, todos os diagnósticos de milhões de pessoas que estão sendo feitos com Covid-19 e elas estão sendo isoladas, estão sendo colocadas em quarentena, todos eles foram proporcionados por esses pesquisadores que colocaram lá o genoma do SARS-CoV-2 no banco. Então, outros pesquisadores puderam desenhar sondas aqui, primers, que amplificam a região do genoma e geram esse sinal, então, que é o que a gente conhece como resultado positivo ou negativo do PCR. Então, foi algo realmente muito importante. É uma das aplicações que eu mais gosto, assim, que evidencia bem como é importante a genômica e a bioinformática. E, claro, né, a gente pode também, sequenciando o genoma desse vírus, né, que é o que a gente tem feito lá no Einstein, a gente pode identificar, por exemplo, surtos aqui, quando a gente sequencia o genoma de vários pacientes, do vírus em vários pacientes, a gente consegue identificar, por exemplo, quando ocorreu um surto, que foi uma pessoa que pegou o vírus e passou para várias outras, e todas as pessoas vieram de uma origem comum. Então, a gente identifica esse surto através dessas análises de genômica também, e só a bioinformática é capaz de fazer isso, é o que a gente faz. Na prática, eu queria trazer um exemplo mais aprofundado aqui para vocês terem uma noção do que o bioinformata faz, né? Então, esse é um exame, por exemplo, que a gente criou lá no Hospital Albert Einstein, eu faço parte da equipe que criou esse exame. Ele é um exame muito legal. É um exame que se contrapõe ao PCR, porque eu não preciso de sondas específicas para detectar um determinado vírus, mas é um exame que é capaz de detectar qualquer vírus de RNA que possa estar presente na amostra do paciente, seja ele dengue, zika ou chikungunya, coronavírus ou a influenza. Então, como que a gente faz isso?
Como que a gente desenhou esse exame? A gente pega uma amostra aqui do paciente, pode ser uma amostra de suave nasorofaringe, então, e a gente sabe que existe uma comunidade microbiana vivendo nessa amostra. Então, muitas bactérias, é o famoso microbioma que a gente fala, né, que a gente tem muito mais células de bactérias no nosso corpo do que as nossas próprias, né? Então, é uma quantidade muito grande de bactérias ou micro-organismos, e a gente faz um enriquecimento, então, para separar o que é vírus desses micro-organismos. A gente faz a extração do DNA, sequencia isso, e as sequências são geradas, e a gente vai, então, fazer análise de bioinformática. Então, esse é o workflow geral do exame, né? Aqui, para vocês entenderem com um pouco mais de detalhe, esse exame ele possui uma etapa, então, que é laboratorial, e uma etapa que é de bioinformática, que é no qual eu atuo. Aqui na etapa laboratorial, a gente pega a amostra do paciente, a gente faz, então, essa série de cleanups, a gente faz uma concentração de RNA. Aqui a gente faz esse PCR em 2 etapas, é um PCR randômico, que ele vai amplificar qualquer RNA que esteja dentro da nossa amostra. A gente prepara esse cDNA em bibliotecas, que a gente chama, que são bibliotecas específicas para serem colocadas nesse equipamento de sequenciamento, e aí lá vai ser sequenciado esse DNA, e vai gerar o dado que a gente precisa para então entrar aqui no pipeline de bioinformática, para fazer o controle de qualidade, para a gente tirar todas as sequências que são humanas, que não é o que interessa para a gente, aí sobram as sequências que são bactérias e vírus, e a gente faz uma classificação disso com o banco de dados. E aí, então, a gente faz a validação do patógeno e entrega o laudo para o paciente, tá? Para vocês entenderem um pouco mais essa parte de bioinformática de baixo, então, eu vou tentar aprofundar aqui com vocês, mas não vou aprofundar muito, a gente. Então, é só para vocês terem esse gostinho, né? Quando a gente recebe os dados brutos de sequenciamento lá do sequenciador, a gente faz um controle de qualidade, então, com uma série de ferramentas, isso aqui é um pipeline de bioinformática, né? Ele é composto de várias etapas, com várias ferramentas, para até que lá no final a gente chegue no relatório, no resultado que é inteligível para o médico, que é inteligível para o paciente. Então, a gente tem que tratar esse dado de várias formas, com várias ferramentas aqui, para que ele, no final, seja inteligível para o médico, e quem faz isso é o bioinformata. É o bioinformata que vai pegar esse dado e vai usar essas várias ferramentas de forma encadeada até que produzir o relatório para o médico, tá bom? Isso é o que a gente chama de pipeline de análise. E aí, aqui é um exemplo de resultado para vocês verem, já terem um gostinho de, por exemplo, esse exame, toda vez que a gente faz, eu sou o analista responsável por analisar os dados que a gente tem. E esse daqui é o tipo de dados que a gente observa. A gente tem, por exemplo, um controle, que é um RNA de um vírus que a gente já conhece e que a gente espera que ele esteja lá na nossa amostra, para saber que funcionou. E aqui, então, quando a gente tem casos de um patógeno viral, que no caso aqui é o coronavírus, ele aparece aqui nessa gráfica de pizza, mostrando aqui, ó, encontramos sequências do coronavírus. Além disso, aparecem outras bactérias também, mas são bactérias que não são patógenas, e etc. Mas é esse dado aqui que a gente usa para dizer que o paciente está infectado com coronavírus. Além disso, esse exame, ele também permite que o genoma do coronavírus, ou do vírus que está infectando o paciente, ele seja sequenciado. Para vocês só entenderem isso aqui, aqui é como se tivesse a referência do genoma do HIV, nesse caso aqui, né? E aqui são as sequências, elas são sequências curtas, que a gente chama. Então, quando a gente sequencia com o sequenciador, com aqueles equipamentos, a gente nunca sequencia a molécula inteira de DNA. A gente quebra ela em pedacinhos e a gente sequencia pequenos pedaços. E aí a bioinformática é quem pega esses pequenos pedaços da sequência, alinha com a referência e deixa bonitinho aqui do jeito que vocês estão vendo, as sequências pequenininhas alinhada nesse quebra-cabeça, né, para montar a sequência completa. E aí a gente consegue ver as variantes aqui, indel, inserção, deleção, etc. E aqui no final a gente entrega, então, esse aqui que é o laudo, um PDF de um laudo, que a gente entrega para o paciente, para o médico. O médico vai estar dizendo aqui se está infectado por um vírus ou se não está. Esse aqui é um exemplo de laudo. E aí, o que eu falei para vocês, lembra que esse exame ele é um exame genérico, né? Ele não é um exame de PCR de dengue, um PCR de Zika, um PCR de Covid-19. Ele é capaz de identificar qualquer vírus, inclusive o SARS-CoV-2 aqui, que a gente já identificou em amostras respiratórias, mas a gente também encontra se tiver com sarampo, com rubéola, com cachumba, com influenza A. Se for no sangue, a gente já encontrou um arenavírus, que era um vírus que faziam 20 anos que não era encontrado aqui no Brasil. Teve um paciente de Sorocaba que veio a óbito, a gente foi, então, fez esse exame
e a gente descobriu que ele estava infectado por esse arenavírus, que é um vírus que causa febre hemorrágica, e o paciente veio a falecer. Então, isso foi em janeiro desse ano. Então, esse ano foi um ano cheio de vírus, né? Vocês vão perceber. E aí, então, se vocês ficaram interessados, né, em tudo isso que eu mostrei para vocês, e como vocês são biólogos, vocês podem tranquilamente se tornarem bioinformáticos no futuro, né? E para isso tem um caminho, né, que vocês precisam trilhar. Esse caminho ele poderia envolver uma graduação, porque existem algumas graduações em informática biomédica, por exemplo, né, na USP, aqui tá, na URFIX também tem um. Uma coisa que eu brigo sempre, né, eu fiz biologia lá na USP, e o nosso currículo de biologia, ele ainda não abrange, não inclui disciplina de bioinformática, o que é uma pena, porque a biologia, ela tem se tornado um curso meio defasado, não sei se vão perceber que não tem muito apelo no mercado de trabalho para biologia, mas essa é a minha opinião, né, gente? Vocês podem discordar, enfim, posso estar errado, mas eu tenho a impressão que ela não se atualiza, ela não atualiza o seu currículo, nem lá na USP, eu imagino que na São Judas Tadeu também vocês podem dizer isso melhor que eu, porque eu não conheço o currículo de vocês, mas nessas disciplinas de bioinformática elas não existem, e precisa, a biologia, ela precisa se tornar, ela precisa abraçar a bioinformática, assim, sabe? Para produzir profissionais que vão ser absorvidos por esses laboratórios, por essas áreas de pesquisa em bioinformática, em genômica, e eu já adianto para vocês que a demanda, né, nessas áreas, por profissionais dessas áreas, ela é muito grande. A gente tem uma demanda que ela até não é suprida por a ausência desses profissionais. Então, é um cenário totalmente diferente da biologia do biólogo de outras áreas, né? Então, só para vocês terem essa noção. E, obviamente, quem fez a graduação em biologia, como foi o meu caso, você pode partir para uma pós-graduação em estrito sensu, então, que tem na USP, na UFMG. A minha que eu fiz foi na USP, que é o Programa Interunidades em Bioinformática, é um programa de mestrado ou doutorado que você pode fazer em bioinformática, ele é específico para bioinformática, vai aprender muito lá, tem disciplinas de bioinformática, orientadores de bioinformática. E a gente também tem, esse aqui é o primeiro caso do Brasil que a gente está estreando esse ano, então já tem uma turma que tá acontecendo, de uma pós-graduação lato sensu, né, que é o que a gente chama de especialização, que é oferecida pelo nosso Instituto de Ensino e Pesquisa, o IEP, do Hospital Albert Einstein. Não sei se vocês conhecem, a gente tem uma faculdade lá, a gente tem um curso de medicina, um curso de enfermagem, a gente tem pós-graduações, e uma delas é essa pós-graduação em genética e bioinformática. E então é um curso lá que uma especialização que vocês podem fazer. E para mim, também para quem tem interesse em conhecer mais, joguem no Google essa VarStation, né, que é a empresa, é esse braço de inovação do Einstein, do qual eu faço parte, que é uma das nossas missões é popularizar a bioinformática, né, entregar esse conhecimento de bioinformática para a população de maneira geral, para as pessoas conhecerem o que é bioinformática. A gente tem um blog muito legal, então se vocês irem lá na abinha blog do VarStation, vocês vão lá encontrar artigos muito interessantes sobre sequenciamento genético, sobre testes genéticos de DNA, doenças raras, de câncer, tudo isso que eu falei para vocês aqui, a parte de metagenômica, viroma. Então, a gente tenta lá fazer textos bem interessantes para ficar acessível para todo mundo, né? E a gente também, o VariStation também tem sempre em intervalos, né, cada 2 meses ou um pouco mais, a gente também oferece cursos na área de bioinformática ou em áreas específicas da bioinformática. Eu mesmo dou um curso lá de introdução à bioinformática, que eu faço um panorama geral do que é bioinformática para as pessoas entenderem, se familiarizarem. Um curso de 3 dias, bem legal. Então, eu acho que era isso. Tem um outro ponto que eu gostaria de ver com vocês, mostrar para vocês, é que a gente tem um projeto, então, no Hospital Albert Einstein, que a gente acabou de ganhar, financiado pelo CNPq e pelo Ministério da Saúde, que a gente pretende criar um atlas multiômico da Covid-19 brasileira. A gente vai pegar a amostra de mais de 600 pacientes com Covid-19 e a gente vai fazer, então, essa série de técnicas ômicas, genômica, viroma, microbioma. A gente vai gerar uma quantidade absurda de dados, sequenciar o genoma do SARS-CoV também, e a gente vai fazer uma série de análises com isso para tentar entender, então, como que a variante do vírus ou variantes das bactérias que estão no paciente, elas podem influenciar na intubação do paciente, na evolução com sintomas leves ou na morte até do paciente. Tentar linkar isso, porque tudo essa pandemia, essa doença é uma doença nova, o vírus é um vírus novo, e a gente ainda precisa gerar conhecimento nesse sentido. E a gente então tem essa parceria com o CNPq e com o Ministério da Saúde para gerar esses dados.
E a gente tem bolsas lá, tá, gente? Para vocês que são da graduação, a gente tem uma bolsa aprovada de uma pessoa para trabalhar com a gente nessa área. A gente está procurando. Então, se vocês tiverem interesse em trabalhar com a gente, em participar desse projeto e já ser inserido nessa área, né, de genômica, virologia e bioinformática, vocês podem me escrever, que a gente pode então conversar, enfim, a gente pode, você manda um CV pra gente, e aí a gente conversa, quem sabe vocês podem trabalhar com a gente, tá bom? Acho que era isso. Bom, David, eu gostaria de agradecer, primeiro de tudo, né, por sua palestra. Acho que com certeza é um assunto muito atual e importante, né, para nossa área, e que falta de fato divulgação, né, falta que a gente fale mais sobre isso na universidade. Então, tenho certeza que esse papo foi muito enriquecedor para todo mundo. Já fiquei super empolgada aqui, estava até anotando o seu e-mail. Então, acho que todo mundo deve estar, o pessoal está elogiando aqui no site, né, dizendo que a palestra foi perfeita, que foi ótima. Então, eu gostaria de abrir para perguntas para o pessoal, caso vocês queiram abrir o microfone ou mandar no chat, a gente pergunta para o David, tá? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu perguntar primeiro, gente. Tá. Vocês são lá da São Judas, né? Vocês fazem biologia, eu imagino. Como que é o currículo de vocês? Vocês sentem que o currículo de vocês é algo coerente com isso que eu mostrei para vocês, com toda essa área que existe dentro da biologia? Ou vocês entendem ainda também, como eu lá na biologia da USP, que eles ainda não contemplam esse tipo de coisa? Olha, vou aproveitar até a abertura de fala aqui. Eu acho que, na verdade, eu acho que você usou um termo que se encaixa perfeitamente. Eu acho que o currículo atualmente é muito defasado. Eu sinto que a gente ficou parado e não acompanhou a evolução, sabe, de tecnologia. Então, acho assim que até mesmo as matérias clássicas, elas são abordadas de uma forma um tanto superficial, sabe? Então, se a gente pensa em biologia molecular, Isso, não bioquímica. contempla a biologia molecular aqui, com todos esses avanços que a gente teve, né? Exatamente. Então, assim, fica tudo numa linha totalmente superficial. E quando você vai, por exemplo, eu falo até pelo meu caso, fazer uma iniciação científica, por exemplo, você fica totalmente perdido, sabe? Porque você sente que o que você aprendeu na faculdade não é o suficiente e não contempla o que a gente tem na atualidade, sabe? Então, eu acho que eu concordo completamente com o seu ponto de defasagem. E quando a gente tem alguma introdução à bioinformática, é tipo aquela matéria de fim de semestre, sabe? Uma atividade para você acessar uma base de dados. Então, realmente é bem. Igualzinho lá na USP, Bruna. Eu tenho exatamente. Você está falando as coisas aí agora, e eu estou lembrando aqui que há 4 anos atrás, quando eu me formei, era exatamente a mesma coisa. Uma disciplina, um pedacinho de uma disciplina no final do curso falando de acessar banco de dados. Que chega a ser ridículo, né? Sim, sim. Então, às vezes, eu acho que acaba parecendo até uma coisa assustadora para a gente que está na graduação ou saindo da graduação, e por isso até essa carência de profissionais, acredito eu. Ó, a gente tem uma pergunta aqui, o nome da pessoa é Praga. Na bioinformática, vocês usam alguma linguagem de programação? E tem mais, a Laura também diz que gostaria de saber de linguagem de programação. Excelente pergunta, adoro falar sobre isso, tá, gente? Então, sim, na bioinformática a gente utiliza muito linguagem de programação, então é uma das coisas que fazem um diferencial para o bioinformata é saber programar, saber fazer scripts, né, que a gente chama, porque, como vocês perceberam ali, a quantidade de dados que a gente tem que gerar é muito grande. Então, começa já de um ponto que a gente trabalha, por exemplo, com tabelas que você não consegue nem abrir no Excel. São tabelas que você não consegue abrir no Excel. Então, você tem que trabalhar com arquivos CSVs e aí você tem que saber programar, saber escrever ali algumas linhas de código que vai manipular, por exemplo, vou pegar a terceira coluna desse CSV. Eu não consigo abrir no Excel, eu tenho que usar linguagem de programação para fazer esse tipo de coisa. E também você tratar o dado, ou você juntar uma coisa com a outra. Tudo isso, por ser uma quantidade de dados muito grande, você precisa de uma linguagem de programação para chamar de sua,
para atuar, para ser um bom bioinformático nesse sentido. E existem várias linguagens de programação. Eu mesmo aprendi com uma linguagem de programação que se chama Perl. E hoje eu programo muito em Python. Então, Python é a linguagem de programação mais utilizada na bioinformática. Então, Python, sim, se tornou muito amplamente utilizada. E aí o ponto que é que mesmo eu que aprendi a programar em Perl, o que você precisa aprender é a lógica da linguagem de programação. Para a gente que é biólogo, pode ser um pouco fora, um pouco estranho, assim, mas invistam nisso, gente, porque a partir do momento que você consegue entender a lógica de programação, seja ela em qual linguagem que vocês preferirem, você adquire essa lógica e essa lógica você aplica ela para qualquer linguagem de programação, Python agora no caso, por exemplo. Então, se vocês forem aprender, eu recomendo que vocês já aprendam com Python, porque aí cada linguagem de programação ela vai ter uma sintaxe que é diferente. Aí você precisa aprender essa sintaxe para poder usar essa linguagem. Mas a lógica de programação você já pegou de outra linguagem, já pegou da primeira vez que você aprendeu, e você aplica isso para qualquer linguagem. Então, o Python é a linguagem mais utilizada hoje em dia, tá, gente? É uma linguagem muito fácil, muito legal de usar, assim, e eu gosto muito. Quem que tiver interesse de abrir o áudio pode abrir, tá? É que nós tivemos essa pergunta aqui, se pode ligar o áudio para perguntar, sintam-se à vontade, tá, pessoal? Bom, eu vou fazer uma pergunta que está aqui no chat, tá? A Laura perguntou por onde você aprendeu essas ferramentas? Foi um curso? Foi sendo autodidata? Tá, aí eu comecei na bioinformática desde a IC, né? Então, acho que eu estava que nem vocês, né? Fazendo graduação em biologia. E só que desde que eu entrei na biologia, eu tinha meio que essa vontade de fazer algo com computação. Eu fiquei na dúvida na hora de fazer o vestibular. E aí, quando eu entrei em biologia, eu falei assim, tudo bem, eu entrei em biologia, mas eu quero fazer algo também relacionado com biologia e com a computação. E aí eu fiz uma IC, um laboratório lá da USP. Aí foi lá que esse professor ele me ensinou, ele me entregou um livro, né, vocês podem procurar depois lá, que é Python para Bioinformática, um livro de uma editora chamada O'Reilly, que você encontra até o PDF dele na internet. E então ele tinha lá ensinando você a programar, e aí com exemplos de biologia molecular, com exemplos de genômica, com exemplos da parte de bioinformática. Então, nessa IC eu aprendi a programar, eu aprendi já esse contexto da bioinformática, e obviamente ele me ensinou um monte de coisa. Tinha um mestrando que me ajudava muito, e aí eu fui cursando esse caminho, né? Aí teve o mestrado, aí depois teve o mestrado de bioinformática, o doutorado de bioinformática, e aí eu fui adquirindo todos esses conhecimentos, né? E o ponto que ela falou, no meio de estudo, né, você tem que ser muito autodidata. Isso é uma verdade mesmo. Então, eu acho que foi por isso que ela comentou. Porque essas questões desses tutoriais para Python, esse livro que eu mostrei para vocês, do Python que eu falei para vocês de Python para bioinformática, é uma coisa mesmo de você com você mesmo, né? Você tem que ir atrás, você tem que ir lá ler, tentar entender. E eu acho que a experiência de ser autodidata na bioinformática é uma experiência bem razoável. E, obviamente, vocês vão ter problemas, e é para isso que essas interações com esses grupos de bioinformática que eu tive na IC, por exemplo, ela propicia, então, que você tire essas dúvidas. Então, obviamente, você vai encalhar em determinados pontos, você não vai conseguir entender uma nuance da linguagem de programação, da lógica ali de fazer os loops, por exemplo, mas aí você pode perguntar para um amigo, uma pessoa que já trabalha na área, e ela vai te tirar. Às vezes é uma coisa tão simples que não entra na sua cabeça de primeira, mas que alguém vai te falar e você fala, nossa, como eu não pensei nisso antes? E que fica um pouco difícil sendo só autodidata, né? Então, eu acho que é um conjunto das duas coisas, mas de maneira geral, eu diria para vocês que ser autodidata, né, nessa área de bioinformática é algo assim possível e super razoável. Boa noite. Eu tinha uma pergunta. Pode dizer. Vocês estão ouvindo? Sim, eu estava estudando mais programação voltado para a área de criação de jogos e tudo mais, desenvolvimento de jogos. Eu gostaria de saber tipo, se teria alguma utilidade isso na bioinformática. Qual linguagem você está trabalhando? Estudando no Python e no C++, e estava usando... vou começar a estudar engine do Unity e do Grudu, não lembro agora o nome.
todas essas são totalmente aplicáveis na bioinformática. Então, e você falou principalmente do Python, se você já está aprendendo Python, você já andou meio caminho para se tornar um bioinformata, né? Ó, você já tem a parte de background, de formação em biologia, que vocês entendem, então, o que é o DNA, essa parte biológica, essa parte de biologia molecular. Tem uma linguagem de programação e entender depois, então, essa lógica de tratar e lidar com todos esses dados, é o que compõe um bioinformata, assim, uma das maneiras de compor um bioinformata, né? Então, é isso, sabendo programar nessas linguagens que você falou, você já está totalmente no caminho. E, obviamente, você pode escolher para outras áreas, né? Enfim, aprender a programar acaba sendo uma coisa que ela pode ser usada não só na biologia, mas, enfim, muitas áreas, que nem essa de programação para game que você falou. E todas são áreas que têm muito apelo no mercado, né? Então, você não vai ficar desempregado tendo essas habilidades. Pessoal, só um aviso, a Gabriela disponibilizar para vocês o link, tá, o formulário para vocês preencherem e terem um certificado de participação. E aí, David, eu queria, ainda naquele aspecto da pergunta que você lançou para a gente, tendo em vista a defasagem que a gente tem, o que você tem a dizer a respeito de formas de suprir essa falta que a gente tem hoje em dia desses conhecimentos? Então, o pessoal está indicando que vários cursos no YouTube, livros interessantes. Então, queria saber se você tem alguma dica dentro desse aspecto de defasagem que a gente tem dentro do sistema de graduação como um todo hoje em dia. Então, eu acho que o ponto principal para vocês é ir atrás desses cursos e, obviamente, tem os cursos no YouTube, né? Os cursos que vocês podem ser autodidatas, mas vocês também têm acesso a cursos que vocês vão ser guiados ali com o professor, que seria o equivalente das disciplinas que vocês fazem. Então, eu citei o exemplo lá do ValiStation, que é a empresa que eu trabalho, né? Nessa parte de bioinformática do Hospital Albert Einstein. E a gente tem, então, esses cursos lá que, antes da pandemia, eles eram até presenciais, agora eles são todos online, mas que o professor está interagindo com o aluno. Então, teve esses dias de programação em Python para bioinformática, então, que foi ensinado para os alunos ali como os básicos do Python, depois como usar exemplos, então, da bioinformática. A gente vai ter um agora de análise de dados de painel e exoma para diagnóstico de doenças raras, que também vai ter um professor que vai explicar cada um dos pontos, ele vai pegar passo a passo. Então, essa é uma das maneiras de vocês irem atrás dessa defasagem, né? Outra maneira, essa é uma das maneiras que eu acho que pode ser mais efetivo mais a longo prazo, né? Vocês deixarem bem claros, né? No caso de vocês, por exemplo, vocês provavelmente têm acesso ao coordenador, vocês têm que mostrar, deixar claro isso para eles, que o curso está defasado e que vocês precisam dessa atualização, vocês exigem essa atualização. E uma das formas de você resolver isso é você contratar professores de bioinformática para ministrar disciplinas de bioinformática, de genômica, de biologia molecular, né, dessas áreas que vocês comentaram que estão desfasadas, porque aí vocês já resolvem isso na própria graduação. Então, os alunos eles já saem da graduação sabendo que eles têm todas essas possibilidades da parte de bioinformática para ter, e já tiveram essa base na graduação. Então, é uma das formas de vocês fazerem, essas são duas formas. Tem a outra forma também que eu expliquei, que é a especialização, lato sensu, né? De você fazer, eu acho que a especialização lato sensu, ela é em torno de 1 ano e meio, que é a duração dela. São aulas, acho que 2 vezes por mês, de sexta e sábado. E então ela tem uma carga horária bem grande, né? Porque vai ao longo desse 1 ano e meio. Então o aluno ele vai se especializando muito nessa área de bioinformática após a graduação dele. Então é uma outra forma de você fazer isso. Isso é um curso separado, enfim, uma graduação, uma pós-graduação. David, eu só queria te dizer que o pessoal está super empolgado aqui no chat, querendo fazer grupo para aprender a programar. Então, tenho certeza que foi muito enriquecedor de fato. Então, gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta, sintam-se à vontade a mandar. Mas desde já eu queria agradecer mais uma vez, muito mesmo. Gostei muito da palestra. Acho que é um ótimo network para a gente. Acho que suas dicas foram muito válidas. De fato, eu acho que cabe a nós
estarmos mais presentes cobrando isso, né, frente às universidades. Então, muito obrigada de verdade, David. Eu achei incrível, particularmente gostei muito. Então, pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, te passo a palavra se você quiser dizer alguma coisa para finalizar, tá? E não esqueçam de preencher o formulário de presença. Não, era só isso mesmo, gente. Já falei demais e eu só gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade. Eu adoro falar, trazer a palavra da bioinformática para todo mundo e principalmente para os biólogos, porque, cara, esse conhecimento que vocês já têm, né, que é essa parte de biologia molecular, essa parte que vocês já estão muito bem preparados, né, pela graduação, é muito bem-vinda na bioinformática. Então, precisamos de profissionais com esses backgrounds e eu gosto de espalhar a palavra nesse sentido para que vocês venham para o nosso time, né, para o nosso lado da força. Tá bom? É isso, gente. Obrigado mesmo.